Tem algum banana aqui ou não? Vamos ver. Aí se você se vê como banana, você finge que não é. Fica legal. Aí você faz uma carinha assim de, não é comigo, né? Não é comigo. Então, gente, que bom ter você aqui. Essa série, para a nossa comunidade, é muito, muito, muito importante. Porque através dela, a gente consegue perceber de uma forma um pouco mais nítida qual é a perspectiva de Deus, a partir da sabedoria bíblica, sobre os nossos papéis familiares. E hoje eu quero falar sobre o que seria, a atuação de um pai cristão numa sociedade, num mundo que apregoa a paternidade, a maternidade banana. E pensando nisso tudo, talvez você que é casado, ainda não tem filhos, ou até mesmo solteiro, se pergunta, o que isso tem a ver comigo? Né? Então, fique tranquilo que a gente vai falar com todo mundo. Né? Eu sou um desses que é casado, mas ainda não tem filhos. Tá? Então, eu não sei se você já teve a experiência de presenciar uma cena de uma criancinha, assim. Gente, ela não está passando mal. Ela está bem. Ela só está usando a arma que ela tem. Isso pode estar acontecendo em casa, pode estar acontecendo num supermercado, lá na brinquedoteca do Iver Shopping, no Babies. Isso está acontecendo. Isso acontece porque é a arma que essa criaturinha tem. É a arma que essa criaturinha tem. É a maneira que ela tem de comunicar ao pai ou à mamãe, eu quero. E aí o papai e a mamãe, ele olha para um lado e ele percebe que a partir daquele momento, aquela criaturinha é o centro das atenções. E aí o papai tímido, com vergonha, o que é que você quer? Diz logo. O que você quiser. Aí dá, né? E por aí vai. Porque na verdade, e eu quero que vocês leiam, se vocês se ofenderem, acharem que isso é totalmente desnecessário, vocês também, como combinado do pai banana, você finge que também não é com você. Ok? Mas olha só o que esse texto bíblico fala. A vara, já toquei num monte de psicopedagogo aqui, mas fique tranquilo, vai dar tudo certo até o final. A vara e a disciplina dão sabedoria. Acredite se quiser, isso é o que o homem mais sábio da sua época teve coragem de dizer. Mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Meu avô, sem conhecer esse provérbio, ele diz o seguinte: filho que faz o que quer envergonha pai. É um fato. Ele está acostumado. A criaturinha, ela já sabe que você vai ceder. Ela já sabe que porque ela está chorando, porque ela está se estribuchando no chão, ela sabe que você não vai resistir. Cedo ou tarde, o seu coração de mamãe, de papai, vai se render aos caprichos dessa imperatrizinha, desse imperadorzinho, dono da cena. E ela vai ter o que ela quer. Porque no final, papai e mamãe, você não aguenta ver seu filhinho chorando, mesmo que no fundo você saiba que é só birra. Manjou? E em 2018, o El País, lançou uma manchete muito legal, e ele usou exatamente o nome de imperador para explicar esse quadro específico de filhinhos e filhinhas. Ele chamou de síndrome do imperador.
quando seu filho é um tirano, quando sua filhinha inocente, né, tão bonitinha, é uma tiranazinha. E ela se acomodou num trono em cima da sua cabeça, assim. Ela já sabe te usar. Felipe, mas ela só tem 1 aninho. Ela já sabe. Ela não tem consciência disso. Não como, por exemplo, um filho adolescente, né? Eles já fazem com muita consciência. Mas esse bebezinho de 1 aninho, ele já sabe. Ele já sabe como manipular o cenário, como fazer a coisa rodar. E aí você quer acomodar ele lá no bercinho dele, mas ele já sabe que se ele chorar o suficiente, você vai se render e vai colocar ele bem no ninho, assim, entre você e a sua esposinha. Assim, ó, ele para. Né? Ele já sabe. Ela já sabe. 1 ano de idade. E aí nessa pesquisa, que virou essa manchete, eles falaram que tem 2 fatores assim que podem coroar, né, esse imperadorzinho. A primeira é a pouca dedicação dos pais. A palavra que eu usei foi dedicação, para interpretar esse primeiro fator. Dedicação na disciplina, no cuidado, na obstinação em fazer daquele ser humaninho um ser decente para a vida. Uma pessoa vitoriosa para a vida. Alguém que avança na vida. Alguém que passa pelos desafios da vida, talvez chore pelo percurso, mas seja capaz de enxugar as lágrimas e seguir. Porque muitas vezes os pais não se dedicam afinco na educação e no desenvolvimento dos seus filhos. Essas crianças vão crescendo achando que de fato elas são imperadorzinhos, imperatrizinhas. E o segundo fator, e aqui já vai para uns maiorzinhos, aqueles que já estão começando a engatinhar, a andar, e começa aquela obstinação por tomadas, por quebrar coisas de vidro, né? Pega o controle e morde até com aquele único dente que tem, e acaba com o controle. Assim que é, Aurão? O seu filho nunca fez isso, né? Meu pai disse que eu ruí até o berço, né? Até tirar aquilo e sair, né? Então está ali, 1 aninho, já começou a dar aqueles passinhos na direção do perigo, né? E aí você não consegue, porque você está achando tão bonitinho que ele está andando na direção da tomada, e ao invés de você ensinar que tomada não é o lugar certo, você coloca um troço na tomada. Nada contra quem coloca, é bom colocar, né? Mas eu quero que você entenda a lógica da coisa. Aí você pensa assim, não, mas quando ele crescer mais um pouquinho eu dou limite. Por enquanto vamos deixar, né? Bebezinho pequenininho, tão bonitinho. E aí aquela criaturinha, aquele imperadorzinho, ele vai crescendo sem parâmetros, sem limites, supondo, né, que ele tem a capacidade de escolher o que ele quer, para onde ele vai. E aí, essa criatura vai avançando na vida, e você vai continuando com esse sentimento gostoso, de que meu filho é fofinho, né? Minha filha é fofinha, deixa ela. Mais tarde eu educo. Mas lembre-se que até os 5 anos é o momento crucial para o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Você tem 5 anos para estabelecer parâmetros claros para essa criança. 5 anos. Não é a partir dos 5 anos. Você tem até os 5 anos. Isso é um número relativo. Porque o ser humano é singular, né? Inclusive as crianças. Mas só para você ter uma noção aqui do que você está fazendo como papai e mamãe. Mas o objetivo aqui não é trazer tanta culpa assim. Tem que trazer um pouquinho de culpa, porque a gente vai avançando, né? A culpa ela é um mecanismo importante para o nosso desenvolvimento. É que nem a dor, né? A dor é legal. Quer ver como a dor é importante? Você está lá fazendo a sua comida, aquele negócio todo, aí você vacilou, meteu a mão numa panela quente. O que você faz? O
que qualquer burrão que nem eu faz. Tira a mão. Doeu. Se você não sentisse dor, você ficava ali queimando, está em carne viva aquele negócio. Você continuava com a mão naquele troço. Então a dor, como a culpa, é um mecanismo que você tem, que Deus te deu, para você saber quando você tem que parar e seguir na direção correta. Então é bom que você sinta um pouquinho de culpa. Não o suficiente para ficar na estagnação, mas o suficiente para te fazer levantar e dar a volta por cima na relação com os seus filhos. Ok? E aí esse camarada, ele disse um negócio interessante. Ó. Criar filhos não é uma proposta para atirar no escuro e ficar à espera do melhor. Sabe o que é isso? Eu vou criar do meu jeito. Vou ignorar a opinião de um monte de profissional que fala a respeito disso. Gente que tem um trabalho, um resultado excepcional. Vou ignorar. E vou fazer do meu jeito. Porque o filho é meu. É que nem quando a Nayan, que é psicopedagoga também, ela dá uma orientação para a mamãe, e a mamãe diz, não, mas você não é mãe, quando você tiver o seu, você vai ver. Aí eu já falei para ela, Nayan, você tem que ser um pouco mais arrogante. Você tem que falar que você não é mãe, mas você é profissional. Você é especialista em criança. Você sabe do que você está falando. Ela só é mãe. Já pensou, Nayan? Não vacila, não deixa esse pé. Não, Felipe, deixa. Não deixa, não. Vamos. Você vai falar isso. Você é sua mãe, mamãe. Você é sua mãe, mamãe. Você não sabe. Você acha que sabe, que você está sentindo. Mas não é porque a gente está sentindo que é fato, que é o melhor. Então, se seu filho já comeu açúcar, né? É um pequenininho que já está devorando os doces. E você colocar para ele uma panela de feijão com um negócio assim, cheio de um caldinho bem rico, né? Nutricionalmente, e colocar uma barra de chocolates, o seu filhão maravilhoso, ele vai escolher o que para comer? O chocolate. Até eu vou escolher o chocolate. Você escolheria o chocolate, dependendo da ocasião. Ele não sabe o que tem que fazer. Então, meu pai dizia um negócio que eu demorei um pouco a entender. Ele dizia assim para mim, e ele me educou mais ou menos assim, mas eu quero isso. Aí ele falava assim, tu não sabe o que tu quer, rapaz? Tu não sabe o que tu quer? Tu não tem querer, não. E aquilo martelava na minha cabeça. Mas como assim não tenho querer? Eu quero aquilo. Porque eu não tenho noção. A criança não tem noção, ela não vai escolher. Se ela já provou açúcar, que é uma dos maiores vícios que a gente tem atualmente, cara, ela vai escolher açúcar. Tocou o DNA. É mais forte que o crack. Ela vai escolher. Então, você não pode entupir sua criança de açúcar só porque ela quer. E isso se aplica ao tempo de tela, ao horário que ela tem que dormir, a quanto ela precisa estudar, quanto ela precisa brincar, a hora que ela tem que tomar banho. Mas assim, como é que você faz isso? Aí o Richard aqui, nosso colega, ele disse que não é atirar no escuro. Não tem que ser uma experiência que você vai desenvolvendo, porque o seu filho é um ser humano único na galáxia. Não, existiram um monte de outras crianças ao longo do tempo, foram estudadas, né? Teve todo um processo ali de pesquisa em relação a essas crianças e que dão padrões ali muito parecidos. E a gente vai pegar esses padrões e vai tentar aplicar de uma forma um pouco melhorzinha. Entretanto, além de todo o estudo por trás disso, a gente tem o fator de fábrica. Que pelo menos dentro do nosso viés cristão, nós acreditamos que o ser humano não é uma máquina que foi construída por um movimento aleatório do universo, mas que nós temos um Deus criador. Isso muda tudo. Porque se nós temos um Deus criador, alguém, uma pessoa divina que decide deliberadamente nos criar, ele com certeza deve saber muito melhor que nós os nossos sentimentos e a nossa intuição sobre como fazer as coisas na vida, inclusive criar os nossos filhos.
Talvez o nosso Criador tenha ideias divergentes da nossa, e às vezes essas ideias são melhores que as nossas. Isso não significa que você vai concordar. Como eu disse, você pode divergir. Mas se você fizer o oposto de Deus, é por sua conta em risco. Aí você tem que arcar com as consequências, por conta própria. Deus tem um plano exato para a criação dos filhos. E esse plano é revelado, delineado em sua palavra. Então, para a gente poder fazer essa conversa, fazer um pouco mais de sentido, eu quero ver com vocês sobre 4 erros principais que os pais cometem. E são erros milenares. Não é um erro que os pais cometem agora, nessa nova cultura, na era da informação. São erros milenares. E para ter base nesses 4 erros, a gente vai ver um caso de um pai péssimo na Bíblia. A Bíblia tem dessas coisas. Tem exemplos de pessoas legais, gente boa pra caramba, muito inteligentes, como é o caso do Salomão, em algum momento da vida. E a gente tem exemplos de pessoas péssimas. E um desses pais, que tem vários na Bíblia, mas eu escolhi esse porque eu acho ele um bobalhão, né? Para mim, ele consegue ser um arquétipo de um pai banana. Um bobalhão. Que é um camarada chamado Eli. Olha o nome dele, Eli. Né? Um nome simples, um nome bonito, um nome digno de um filho da gente, não é verdade? Eli. E aí, o Eli, ele foi um pai bobalhão. E o primeiro erro que o Eli comete foi justamente o que a pesquisa relatou. O erro de não se dedicar aos filhos. Então, olha só o que o texto, o autor bíblico, que é o Samuel, que ele escreve sobre o Eli. O Samuel conviveu com Eli, tá, gente? Cresceu ali vendo as besteiras que o Eli fazia. Então, ele escreveu de um ponto de vista muito pessoal, muito próximo. E aí, começa assim a nossa história aqui. Quando ele mencionou o que havia acontecido com a Arca de Deus, foi um episódio que aconteceu lá, eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito disso. Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão. Quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e gordo. Está pesado, mas é gordo. Havia sido juiz em Israel durante 40 anos. Esse episódio aqui é o episódio que o Eli soube da notícia que os filhos tinham morrido. Ele leva um susto. E você imagina, um susto para uma pessoa magra é uma coisa, agora pensa para uma pessoa gorda, Eu não posso levar susto, Se eu levo um susto, eu penso logo que eu vou infartar, Então eu tenho que levar susto comedido, Aquele susto bem de leve, tá, gente? Porque está tudo entupido, se acelerar muito rápido eu sobro, Então, o Elisão, caiu da cara e quebrou o pescoço. Imagina, quase 200 quilos assim, por cima de um pescoço. Não tem pescoço que aguente, Mas ele foi juiz, uma pessoa importante em Israel durante 40 anos. Porém, o Eli, ele não foi um pai presente. Isso fica claro com o restante da história. Quando a gente vê o contexto e o que os filhos faziam, a gente vai tocar em alguns desses pontos, mas aparentemente ele foi simplesmente um pai ausente. E aí quais são alguns dos perigos de um pai ausente? O primeiro deles é ter sucesso no trabalho e ser um fracasso na família. Fracasso. Você conhece alguém assim? Um Elisão? Gente boa, proativo, o bicho é organizado, trabalhador, consegue fazer o negócio avançar, mas em casa é um bananão. Finge que não está vendo os negócios. Amarra tudo na conta da mulher. Ou se a mulher amarra tudo na conta do marido, da creche, da igreja. Aí vai fazer barraco na escola. Meu filho não está lendo por quê? Não é assim que é ou não? Imagina, a professora com 200 alunos assim numa sala,
Claro que não é isso, né, gente? Estou só usando uma hipérbole, tá? Como é que vai dar conta de alfabetizar um por um? Não é fácil, pô. Se a família não trabalha ali conjunto com a escola, não vai rolar. Teu filho tem que ser muito acima da média. Muito, muito, muito acima da média. Para poder conseguir. Só com o que é feito na escola. Né? Dependendo da criança, ele detesta a escola. Eu mesmo só ia para a escola por causa do lanche. Né? Até um certo ponto da vida, era só o lanche que me atraía na escola. Graças a Deus eu parei de ir para a escola. Aí aprendi a duras penas que eu tenho que estudar. Agora eu sou um estudante. Tenho que estudar o tempo todo, não tem como parar esse troço. Então, o primeiro perigo de um pai ausente, pensou, 40 anos, bananão. O segundo perigo é cuidar dos outros e não cuidar da própria família. Muito comum. Conheço vários líderes, gente de igreja, pastores. São tops, eles fazem, eles são assim, eloquentes, aquela coisa toda, bons gestores. Mas os filhos são bronca pesada. Já viu isso? E teus filhos, por que são assim, menino? Não, porque não sei o que, eu tenho que me dedicar à obra de Deus. É muita bobagem. Sacou? Quando você vai ver sobre um pastor na Bíblia, sobre os pré-requisitos de um pastor, que a gente chama na Bíblia de presbítero, a gente que deu esse nome pastor, né? Que está tentando chamar as pessoas de bode ou de ovelha, né? É um negócio assim. Então, as referências, né, os pré-requisitos para o cara ser um presbítero, né, um líder de uma comunidade cristã como essa, em primeiro lugar, caráter. E cuidar da família envolve caráter. Está lá. Quem não governa os de casa, como é que vai governar a igreja de Deus? Está lá no texto. Desqualificado. Isso é um fato. Mas existe um número desses... número não rola, né? Mas tem uma imensidão desses líderes que fazem um excelente trabalho na igreja, mas um desserviço em casa. Cuidam dos outros, mas não conseguem cuidar da família. E um outro erro muito comum é substituir presença com presentes. E aqui eu abro, não só para tipo um carrinho, um negocinho, um brinquedo, mas eu falo de uma férias ali, né? O cara vive uma vida toda ausente, aí uma vez no ano ele pega aquele menino, aquele desconhecido, leva aquele menino numa praia e do Neida quer que o menino goste dele. Não entende porque aquela criaturinha não gosta dele. Ou não tem afinidade. Ou quando chora só procura a mamãe. Não entende. É porque você não está próximo. É porque a senhora não está próxima. E eles vão crescendo assim, que nem machixe na roça, né? Todo jeito. E aí você quer resolver tudo numa ida na Disney. Numa ida na praia. Aí não resolve. Porque precisa ter aquela atenção devida, um cuidado diário. É outra coisa. Então, esses são alguns dos perigos de um pai, de uma mãe ausente. Essa é uma tendência. Está focado tanto em si, na sua carreira, que esquece que é papai e mamãe. E não tem como terceirizar isso. Por mais bem pago que seja a sua babá. Você é a mamãe, você é o papai, assuma sua criança. Quem pariu, vocês ouviram esse ditado, né? Quem pariu Mateus que balance. Fechou? Está fazendo sentido ou mais ou menos? O segundo erro que os pais cometem, e o Eli é um expert nisso. E aqui a gente vai cair um pouquinho no campo religioso. E aqui a gente vai ver o caráter dessas criaturinhas que são os filhos do Eli. Por que eles são bronca pesada? O Samuel, registrando isso, ele fala o seguinte: os filhos de Eli
eram homens perversos. Homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. Esse aqui eram os cabras, homens perversos, gente da pior índole. Eles não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. Na cultura de Eli, a responsabilidade primária dos pais não era dar presentes, não era simplesmente sustentar os filhos, mas a necessidade primária da função dos pais na época de Eli era inculcar, colocar, depositar, encher o saco dos filhos com a lei de Deus. Para ser mais franco, ensinar os filhos não simplesmente a decorar versículos e textos bíblicos, não é isso. Talvez para a nossa cultura isso seja um pouco estranho. Mas era ensinar os filhos a amarem a Deus. Muito mais do que decorar textos bíblicos. Amarem a Deus. Essa é a responsabilidade dos pais. E aí eu fiquei pensando sobre isso, e alguém muito habituado e fluente na nossa cultura iria me responder assim: Felipe, mas assim, não é eles quem escolhem a fé deles? E aí eu queria, para você, uma pessoa fluente na nossa cultura, relativista, como é, eu queria te sugerir uma opção. Imagina seu filho adolescente, o qual você deseja que ele escolha a sua fé, ele decide fazer parte de uma seita religiosa que faz apologia ao suicídio coletivo. Como é que você reagiria em relação a isso? Você respeitaria a fé desse filho? Você deixaria de boa? Não, ele sabe o que faz, ele toma as decisões da vida dele, ele sabe o que é melhor para ele. E aí já está marcado o dia do ritual e você vai estar de boa? Eu duvido. Eu duvido. Então por quê? Muitos pais cristãos, se você não é cristão, fique de boa. Mas quem é cristão acredita que sem Jesus a pessoa vai para o inferno. E o inferno parece uma coisa muito ruim. Por que eu vou deixar meu filho ir para o inferno assim à toa? De graça? Se eu acredito nisso? Ah, Felipe, mas ele não acredita. É problema dele. Eu acredito. Eu vou fazer de tudo para impedir esse rapaz de ir para o inferno. Eu vou fazer de tudo. Tudo. Eu vou fazer de tudo. Ele pode até ir, mas depois de eu ter exaurido todos os meus esforços, ele pode me odiar, mas ele só vai para o inferno, meu inimigo, porque eu vou gastar todos os meus esforços, todos, para fazer ele entrar no eixo. Entendeu a diferença? Para o Eli estava tudo certo. Porque assim, pensando na nossa cultura, o mundo ele tem uma perspectiva muito interessante a respeito das nossas crianças. Isso molda o nosso raciocínio, o nosso jeito de pensar as coisas. O mundo ele pensa o seguinte: as crianças, né, era para ser um as, né? A criança é essencialmente boa. É o que o mundo diz. E é talvez por isso que a gente vai pensando, meu anjinho não faz nada de errado. Porém, a Bíblia diz que a criança é essencialmente má. Meu Deus, Felipe, mas o meu bebezinho é mau. É o que a Bíblia diz. Todos, sem exceção de idade, se chegam à consciência e não entendem Jesus como Senhor e Salvador, estão perdidos. Já estão perdidos. E aí é uma luta teológica, um monte de cabeção que estuda muito sobre isso, gosta desses debates assim polêmicos. Alguns defendem a ideia que os bebezinhos vão tudo para o céu. Outros, um pouco mais exigentes, porque a Bíblia não é clara em relação a esse fato específico, acreditam
que os bebezinhos podem ir para o potencialmente mal. O que isso significa? Que ao contrário do que a cultura pensa, a tendência da criaturinha é má. Mesmo que ela moralmente não optou pelo pecado, é inconsciente. Mas a tendência dela é egoísta, é teimosa. Você fala, ela já entendeu, ela não entendeu direito o que suas palavras significam, mas o tom ela já entendeu que é não. E aí o que ela faz? Ela é pequenininha, ela já começou a andar. Você falou não, ela já sabe o que não é para fazer, mas ela fala assim, ó. Não. Aí você vira o rosto lá. É a tendência. A Filipe já é um pecadorzinho? No sentido essencial, sim. Moralmente, não. Porque pecado é uma transgressão voluntária da lei de Deus. Então, ela não tem poder moral para escolher o pecado. Ok? Fechou? Mas ela já é assim. Então, é por isso que eu disse, ela manipula, ela fica daquele jeito no mercado, lembra? Ela é má. A tendência dela é para o mal. A Bíblia diz isso. Aí você talvez concorde ou não. A cultura, ela vai dizer, então, que diante das birras, dos problemas, vai dizer que ela precisa de estímulos. A Bíblia vai dizer que o problema dela vai se agravar para o pecado assim que ela tiver idade de consciência, ela vai agravar para o pecado, e além de essencialmente ser má, agora ela vai se tornar moralmente má. Sabe o que isso significa? Que o seu anjinho de 8, 9 anos, quando já tem uma certa consciência, eu não sei qual é a idade da consciência de cada criança, isso varia, né? Se ele não crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o seu anjinho está perdido. Está perdida. Por isso, é responsabilidade primária dos pais educar essa criança a não simplesmente decorar textos bíblicos aleatórios, mas a amarem ao Deus Criador, a amarem a Jesus. E na cultura de Eli tinha um texto muito conhecido do Velho Testamento, que é Deuteronômio capítulo 6. A Cacau falou muito bem desse texto, quando ela falou passada sobre como é que os pais devem se portar. Eu só quero relembrar algumas coisas, tá? Olha só o que o texto diz. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Está falando para nós, né? Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Agora já entrou os filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as nas mãos e prenda-as na testa. Como lembrança, escreva-as nos batentes das portas e de sua casa e em seus portões. Encha todos os meios possíveis de Deus na sua casa. Esse é o fato. Então, olha só a estratégia que o autor bíblico está dando para os pais. O primeiro ponto, a primeira estratégia é o exemplo. Você não vai ensinar seus filhos a amarem a Deus se você não ama a Deus. Se você ama mais o seu trabalho, a Netflix, a sua própria vida, o seu tempo de boa, você não vai gastar tempo com seu filho. É muito mais fácil para você dar um celular para ele. Não é verdade? É muito mais fácil. Contrata uma babá, porque isso é muito chato. Gente, fica ali. Então você não vai. Se você ama mais qualquer outra coisa do que Deus, você não vai conseguir educar seus filhos a amarem a Deus. O exemplo arrasta. Você já viu isso? Estou cheio de frases prontas, você percebeu? O exemplo arrasta, cara. Então você
é o meio pelo qual essa criaturinha maravilhosa, esse anjinho, ele vai ter o primeiro contato com Deus Criador. Você é o meio. Você é um spoiler de quem é Deus para o seu filho. E não adianta fingir, porque seu filho é uma esponjinha humana. Não adianta você só falar de vez em quando, tirar uns momentos, né? Nayan manda para você, o dica aos pais ali, como é que você tem que fazer na semana. Aí você faz aquilo ali bem rapidinho, quando faz. Né? Bem rapidinho ali, quando faz. E aí você vai viver sua vida normal. Olha, sua esponjinha está te olhando. Sua esponjinha está assim, ó. Menino, não escuta a conversa de adulto. Aí ele finge que está brincando. Ele está ali, pô. Pegando tudo, vendo tudo. Anotando tudo aqui, ó, no HDzão dele. SSD, né? Que agora a criança tem SSD, não tem mais HD. É mais rápido. Entendeu? Está ali, pegando tudo. Onde é que tu aprendeu isso, menino? Ele não fala, mas ele poderia. Contigo. Menino, está muito irado. Com quem tu aprendeu isso? Contigo. Menino, tu mente muito, menino. Onde é que tu aprendeu a mentir? Tu. Tá aí meu professorzão. Menino, tu é muito preguiçoso, tu anda se arrastando. Por que é isso, meu filho? Ele poderia dizer. Aprendi contigo. Menino, tu não é proativo em nada. Oxe, papai, mas tu também não é. Ele não fala. Mas é isso. Ele está vendo. É um tipo de aprendizado que transcende a aula. Se ele nunca te viu orando, por que ele vai orar? Se ele nunca te vê lendo um livro, por que ele vai ler livro? Tem que ter muita sorte, viu? Se ele não te vê dormindo cedo, por que ele vai dormir cedo? Assim que ele puder, ele vai parar. Está entendendo o troço? Você não come bem, por que ele vai comer bem? Você tem que ter muito domínio próprio, muito pulso para poder fazer um negócio desse. O exemplo arrasta. E o texto está falando isso. Primeiro ame a Deus, depois ensina a galerinha a amar. O segundo, pensando nisso aqui, eu vou falar disso mais tarde. O segundo é converse a respeito delas. Que isso? Diálogo, relacionamento, sacou? Desenvolver relacionamento com aquele pequenininho, com aquela pequenininha. Felipe, mas ele não entende tudo. Começa, vai desenrolando, vai conversando, puxando assunto. E aí, papai, o que você fez hoje? Mas para que isso? Para que desenvolver esse relacionamento? Para poder você imprimir naquela criança os seus valores. Porque se você não fizer isso, alguém vai fazer. Entendeu a diferença? Se você não fizer, alguém vai fazer. Senão você vai cometer o erro do Eli. Que ele conquistou um monte de coisa bacana, ele era um líder importante em Israel, mas tinha perdido seus filhos. Quem não tem filho e quem é solteiro está pensando assim, o que isso tem a ver comigo? Calma, vai dar certo. Tá? O terceiro exemplo aqui é a persistência. Persistência. Felipe, mas meu filho não aguenta mais esses negócios. Ele já está me chamando de fanático. Felipe, pelo amor de Deus, eu vou ficar... Eu quero seu filho no céu. Você quer ele aonde? Então, se é o melhor, se faz sentido, se pode resultar em alguma coisa boa, continue. Repita-as com frequência a seus filhos. Se você, que é um adulto, né, que escolhe o que deseja aprender, né, porque já está com a mente condicionada para isso, né, um adulto escolhe o que quer aprender, que às vezes tem dificuldade para aprender o que quer aprender, imagina o pequeno, você tem que repetir. Você vai ter que repetir. E o quarto, a criatividade. O texto bíblico vai falar, amarra nas mãos, na testa, escreve não sei aonde, na porta, inventa os troços. Mas cria meios. Minha mãe criava jogos.
Agora vai decorar todos os livros da Bíblia. Meu Deus, era chato que só. Decorar os livros da Bíblia, a ordem, né? Aí ela criava músicas, ela canta péssimo, né? Aí ela criava umas músicas bem idiota. Gênesis, Êxodo, não sei o quê. Aí quando eu estava assim, ela sabe que eu sou competitivo, né? Aí ela botava eu contra a minha irmã. Aí eu queria ganhar dela, né? Aí eu ia decorava. Tá entendendo o troço? Criatividade, pô. Felipe, eu não sou muito criativo. Então, a Nayan está dando de graça para todos os pais aqui da IEB uma consultoria aqui grátis, 0800, sábados à tarde. Você pode marcar com ela. Nayan, me enche aí de coisa que eu posso fazer com esse meu filhinho, que eu quero que ele vá para o céu. Aí ela vai te dar algumas estratégias, algumas coisinhas. De boa. Criatividade. Se você não tem, compra de quem tem, né? Então, é isso aí. Então, o Tiago Matos, ele disse um negócio interessante sobre isso. Ele disse o seguinte: ó, o que seu filho mais precisa não é da melhor escola, de um PS5, oh glórias, né? Os homens dão glória comigo aí, os homens que gostam, né? Ou da viagem dos sonhos. Não é isso que o teu filho mais precisa. O que teu filho mais precisa? Reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele. É o que ele mais precisa. Ele não sabe disso. Ele não entende isso. Mas é o que ele mais precisa. E quase sempre, pelo menos enquanto eles são menorzinhos, vai começar de ti. Vai começar de você. E aqui eu começo a incluir a galera que não tem filhos. Casados e solteiros. Meus amigos, vocês representam um grupo de apoio para esses papais e mamães. Vocês podem abençoar essas famílias com a sua presença, com a sua influência. Não tenta ser o tio idiota e liberal, que o pai diz não e você, no baixo dos panos, diz sim. Não tenta ser esse tio. Ajuda a vir uma pessoa boa para o mundo, uma pessoa bacana, uma pessoa decente. Ajuda, seja uma referência da lei de Deus, da presença de Deus para essas crianças que estão ali ao teu redor. Seja parte de um grande grupo de apoio que conduzem essas crianças para um relacionamento profundo e crescente com Jesus. Não seja um tio bobão, né? Alguns traduzem isso como legal, eu sou o tio legal. A mãe é uma praga e eu sou legal. Lembra que o menino já é mau? Tudo que é ruim ele vai querer. Terceiro erro que os pais cometem: não impor limites aos filhos. Lembra que eu mencionei isso? Que o estudo mencionou isso? Olha só como Eli era engraçado. Eli já estava muito idoso, mas sabia que seus filhos faziam ao povo de Israel. O Eli sabia. Ele tinha consciência. Ele estava a parte de tudo. A par de tudo. E que eles seduziam as moças que serviam junto à tenda do encontro. Ou seja, ele ia se relacionando sexualmente com esse pessoal. E o Eli sabia de tudo. Aceitava aquilo em casa. Debaixo do nariz dele. Fingia que não tinha problema. Fingia que não estava vendo. Não sei por qual razão, a Bíblia não fala. A Bíblia só fala que ele sabia. Talvez por isso, meu pai foi um dos pais mais chatos que eu já conheci na minha época de escola. Ele não deixava eu levar minhas namoradinhas para dormir comigo na minha casa. Não sei o que meu pai tinha na cabeça. Todos os meus colegas levavam. Meu pai dizia: aqui não, rapaz. Tenha respeito por mim e por sua mãe. Mas, pai, todo mundo está levando. E daí, meu amigo? Vá com sua vida para lá. Aqui não. Teve uma época que eu gostei muito de fumar. Gostava, pegava aqui. Aqui não, rapaz. Sua mãe não gosta disso. E ela é minha mulher, ela é mais importante do que você. Aqui não. Mas papai, todo mundo... Aqui não tem negócio de todo mundo, rapaz. Meu pai era legal, mas às vezes era pau.
E aí eu fui crescendo com aquela coisa, né? Meu pai não gosta de mim. Entendeu a barbárie disso? O Eli não. O Eli ia deixando. Talvez tinha medo, né, do filho ir embora, ficar zangado. A coisa ia rolando. Mas tem uma turma aí da psicopedagogia que diz o seguinte, olha só o que essa especialista disse. Os pais precisam obedecer seus filhos. Precisam obedecer suas criancinhas. Para criar filhos, basta amor. Basta amor. É contra a sugestão de pessoas que defendem essa mulher. É contra a sugestão de pessoas que defendem a frustração e a imposição de limites. Tem que ser tudo positivo. E fala até em obedecer às crianças, que, segundo ela, não pedem mais do que precisam. Olha que legal. Você que tem um filhinho, não é verdade? Só pedem o que precisam. Isso é muito legal, cara. Eu achei hilário isso aqui. Um outro pessoal, por sua vez, já pensa um pouco diferente. Os limites conferem segurança às crianças que sentem-se perdidas e, se não existem pautas de conduta em casa, os pais precisam tomar a autoridade e não ceder nas tentativas da criança de conseguir o que quer a todo custo. Vamos lá, vamos pensar nisso. Elas se sentem seguras com regras. A minha não, Felipe, ela odeia a regra. Sei. Eu falei que ela se sente segura. Eu não falei que ela vibra. Ai, graças a Deus, mais uma regra aqui em casa. Não falei isso. Falei que ela se sente segura. Ele se sente seguro. Então, tio bobão, para de encher o saco e quebrar as regras do pessoal, cara. Não quer ajudar, não atrapalha. As crianças não precisam de tio e titia legais. Entendeu? Não precisam. Chega de tio legal. Você nem tem filho, nem quer ter filho e está enchendo o saco. Para com isso. As crianças precisam ouvir não por diversas vezes em sua vida. Principalmente quando pensamos nos seus caprichos, né? Tipo aquela graciosa que está ali brincando. Para aprenderem a lidar com as decepções que certamente virão em seu caminho. Ao tentarem protegê-las desses desapontamentos, os adultos criam uma realidade paralela para esses jovens que no futuro podem tornar-se incapazes de tocar a vida com os seus próprios pés. Mas meu filho é muito inteligente, Felipe. Ele é assim, ele tem 6 aninhos, mas ele é diferenciado. E eu aprendi uma coisa muito importante sobre isso. Crianças que são tratadas como adulto se tornam adultos infantis. Crianças tratadas como adultos se tornam adultos infantis. Ele não aprendeu a ouvir não. Ele vai passar a vida todinha ouvindo não. Sabe o que você vai transformar seu filhinho, seu fofinho, num grande idiota. Fraco, incompetente, indisciplinado, inconstante, mal criado, um péssimo profissional, um péssimo estudante. Porque você, papai e mamãe, não ensinou seu filho a ouvir o normal. Não. Tratar crianças como adultos transforma seus filhos em adultos infantis. Crianças não precisam de um papai e mamãe amigão. Crianças precisam de papai e mamãe. Pulso.
Inúmeros não conseguem resistir a esse showzinho que essa gatinha está dando aqui. Não conseguem. Não conseguem avançar. Lembra? A Bíblia diz que ela precisa da disciplina corretiva. O mundo diz reforço positivo. Então vai deixando. Que você está sendo a pior pessoa na formação cognitiva, emocional da sua criança. Você vai deixar marcas nesse ser humano tão profundas que, se Deus permitir, terapia resolva. Mas caso contrário, por conta da sua falta de responsabilidade na criação do seu filho, na sua falta de pulso de dizer os devidos não que ele precisa ouvir, você está construindo um grande imperador que não está pronto para viver a vida. Infelizmente. É duro, mas infelizmente, eu não tenho uma boa notícia para você que só quer dizer sim e quer ser o melhor amigo do seu filhinho e da sua filhinha. Seu filho não precisa de um papai, mamãe e amigão. Seu filho, sua filha precisa de papai e mamãe. Provérbios diz o seguinte: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Aí alguém está perguntando assim: Felipe, mas de novo falando em bater? Amigo, eu estou falando o que o texto disse. Eu não sei como é que você relaciona com Deus, mas isso aqui é a revelação de Deus. Se Ele disse isso, você não precisa concordar. Você não é obrigado a concordar. Faça do seu jeito. Mas isso é o que a sabedoria bíblica está dizendo. Você pode contar com as bênçãos de Deus quando você faz as coisas do jeito de Deus. Caso contrário, não conte. Vá e arque com as consequências. Felipe, mas isso é crime. Não estou falando de espancar, meu amigo, até matar. Não é isso, não. É corrigir. É mostrar limites. O meu mentor, tomara que ele não seja preso. A filhinha dele tem 1 ano. É 1 ano. E ele tem uma varinha em cima do móvel da sala. Meu Deus! Aí ele me falou com muito pesar: Felipe, ela tomou 8 varadas essa semana. No bumbum. Deus fez já um bumbum apropriado para isso, né? Tem algumas pessoas que têm menos, né? Mas tem ali a quantidade suficiente, né? Para poder dar uma animada, né? Aí pronto, parou. Ele disse que na 8ª varada, depois dali, ela ficou insistindo, até a 8ª, que ela queria 8. Naquela semana ela estava querendo 8. O que o Salomão está dizendo é que a insensatez está ligada ao coração da criança. Faz parte dela isso aqui. Ela vai intentar contra você, papai e mamãe, o tempo todo, porque está dentro dela. Ela é essencialmente má. E você precisa não mostrar quem manda, mas você precisa mostrar o que é certo. Princípios, limites. Quando ela é pequenininha, você ensina regras. Quando ela cresce um pouquinho mais, você ensina princípios. Mas enquanto ela é pequenininha, amigo, não adianta. Você vai ter que, vez ou outra, dar 1, 2, 8, 200 varadas. Eu fui o rei das varadas lá em casa. Meu pai tinha um tesão em cipó de goiabeira. Tesão. Que todo dia eu apanhava praticamente, né? Eu fui uma criança prodígio, né? Eu era recordista entre os meus amigos. Quase todo dia eu apanhava, eu saía sem camisa, para mostrar. Eu não sei qual é a glória que está nisso, mas era assim que eu era. Tipo aquele prisioneiro que gosta de andar com a tornozeleira à mostra, eu era desse jeito. Sou criminoso. Tá vendo aí? Põe aí de novo. Cara, mas o cara vai aprendendo. E hoje eu entendi a idiotice que eu entendia na época que meu pai falava. Ele falava assim, ó: tá doendo mais em mim do que em ti. Eu não dava, mas o meu coração estava dando dedo para ele. Está entendendo a coisa?
como assim, pô? E aí toda vez era um processo ridículo. O apanhar do meu pai era ridículo. Porque ele, como um bom cristão, era como ele sabia fazer, ele começava me listando todos os meus crimes. Ele não lia meus direitos, eu não tinha. Né? Listava meus crimes, dizia por que eu ia apanhar, apresentava um instrumento de tortura. Quando não me pedia para buscar, cara, imagina, tu buscar o teu instrumento de tortura, pô. E aí eu ia lá buscar o material, e ele vinha. Quando eu fui crescendo, eu comecei a estribuchar. Teve um momento ali na minha adolescência, você tem 14 anos, eu acho que a minha última surra foi aos 14 anos, graças a Jesus. Eu me lembro que dessa vez meu pai me pegou pelo braço, eu caí, ele me enrolou assim na cabeça e deu as lapiadas assim, que eu estava querendo sair. Prometi a ele que nunca mais eu apanhava. Comecei a andar na linha. Beleza. Felipe, eu não concordo. Por sua conta em risco. Mas o que tira a loucura do coração da criança é uma ou duas lapiadas. É o que o texto está dizendo. Eu prefiro concordar com a Bíblia do que contigo. Faz do jeito que você quiser. Beleza? Então, pensando na disciplina corretiva e a sabedoria bíblica, como ela enxerga isso, eu estou falando de lapiada, eu não estou falando de cantinho do não sei o quê, né? Tem uns negócios que eu acho bacana, né? Como é que é o nome dos negócios, vida? Pensamento, né? Eu lá tinha tempo para pensar nada, se não me batesse eu continuava. Olha só. A disciplina é prova de amor. Quem ama, disciplina. Não, mas quem ama não é... Quem ama, disciplina. O que retém a vara odeia seu filho. É Provérbios 13, 24, tá? Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Desde cedo. Mas não tem consciência. Começa a testar ele para tu ver. Epa! Segundo, disciplina visa o bem. Você não está batendo para tirar o seu estresse. Porque você foi muito envergonhado, né? E aí você está querendo descontar a sua raiva. O pai que faz isso é um idiota e está pecando. Disciplina não é desencargo de estresse. Disciplina é educação. Você está tirando a insensatez, a maldade ligada ao coração da sua criança. É um processo dificílimo, porque você tem que recobrar a vida, amortecer, mortificar o ódio e fazer o processo do jeito como tem que ser. Olha como Deus faz. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Frutos de justiça. Portanto, você quer um filhinho adulto top? Disciplina seu filho. Disciplina seu filho. Melhor você do que a vida, né? O pessoal diz melhor você que a polícia, né? Mas hoje a polícia não bate mais tanto, né? Ela não tem coração paternal. Não tem misericórdia. A vida não tem misericórdia. Melhor você do que a vida. Tá fazendo sentido, gente? Mas sabe por que uma boa parte dos pais não conseguem fazer isso? Porque além de imperadores, os seus filhinhos, sua filhinha, são ídolos para o seu coração. Então, o quarto erro que os pais cometem é idolatrar seus filhos. Olha só o que Deus responde para o nosso pai banana, o Eli. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas, Eli? Por que honra seus filhos mais do que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas de meu povo Israel. Por que, Eli, você honra mais seus filhos do que a mim?
que você não faz o que eu estou mandando você fazer? E aí o Keller diz um negócio interessante, a gente teve uma série sobre isso. Ele diz o seguinte: um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida ou identidade. Se você ama mais seu filho do que Deus, você vai fazer tudo o que Ele quer. Porque todo ídolo escraviza a gente. Pode ser um carro, um trabalho, uma quantia no banco, pode ser um filho. Se você não consegue aplicar, imprimir a lei de Deus no coração do seu filho, é porque no final o seu filho é que é Deus. Para você é Deus. Agostinho, ele falou um negócio interessante. Ele fala o seguinte: pecado é o amor em desordem. Eu estou falando isso porque muitos pais não fazem disciplina, não educam seus filhos, fazem tudo que o filho quer, por quê? É porque eu amo demais. Eu não consigo, Felipe. Então é amor em desordem. É pecado. É o amor fora da ordem apropriada, é um amor desgovernado. E a idolatria é quando amamos qualquer coisa mais do que o próprio Deus Criador. Esse é o ponto. Então, pensando no texto e no que Deus fala com Eli, o que aconteceu aqui é que o Eli desconfigurou a ordem de prioridades e de importância na vida dele. Pensando numa família, à luz da sabedoria bíblica, a gente vai categorizar ou ordenar isso basicamente assim: Cristo é o imperador. Cristo é quem governa a família. Cristo é quem dá os direcionamentos, as diretrizes e os parâmetros de como a coisa tem que funcionar. Marido e mulher trabalham juntos nesse processo. O marido é o cabeça do lar. Ele não é o ditador do lar, ele não é o tirano do lar, ele não é o idiota do lar. Ele é o cabeça, ele é o líder. O que o líder faz dentro da sabedoria bíblica? É o que mais serve. É o que direciona, é o que protege. Não é simplesmente o que dita regras. Eu sei que a gente falou sobre isso no domingo passado, deixamos bem claro isso, e também no primeiro domingo, quando a gente falou ali do machismo e do feminismo, então vocês vão lembrando disso. Caso contrário, está no YouTube toda a nossa reflexão sobre isso. Ok? Então a gente acredita nisso. Que homem e mulher são iguais em valor diante de Deus, mas diferentes em funções. E aí, lá embaixo, lá na base da pirâmide, os filhos. Tem marido que ama mais o filhão do que a esposa. Esposa que ama mais o filhinho que o marido. Mudou a ordem de prioridade. Ele é o amor da minha vida, Felipe, meu filhinho. Não, filha, não pode. Tem que ser esse animal que tu casou. Não pode ser o filhinho. Tem que te contentar com quem tu casou. Entendeu? Mas, Felipe... Pois é. Então, o que fazem? Invertem a ordem. Os filhos assumem a proeminência, ditam as regras, como vai ser o tempo, a rotina da casa, o quarto que dorme, o canal na TV, o tempo de tela, como vai ser a alimentação. O filho é quem decide, porque o filho é o imperador. Ele é o que dá as ordens, dita as regras. E esse filho pode ter 3 anos ou pode ter 35 anos. Tá bom? Não importa, não estou falando de idade. Estou falando que o filho assume essa proeminência dentro de casa. A mulher precisa assumir a liderança, porque o marido é um idiota. Ela precisa ditar as regras, porque senão não acontece nada em casa. Ela não assume, não acontece nada em casa. A gente falou também sobre isso, quando a gente falou sobre feminismo no domingo passado. E Cristo está aí para nos servir, para nos abençoar, né? Estão entendendo a coisa? Mudou a ordem. Mudou a coisa, como a coisa funciona. Primeiro meu filho. Depois esse casamento com esse pessoal. Depois Deus. Então não torne o seu filho um Deus. Não torne seu filho um Deus. Faça o oposto. Seja o exemplo de uma mulher que viveu na época de Eli. Uma dona chamada Ana. Ana não podia ter filhos. Na época dela, não ter filhos era uma vergonha. Era sinal de maldição.
Então o que Ana faz? Ela pede para Deus um filho. Deus, me dá um filho. Eu não vou aguentar não ter um filho. Por favor, Deus. E sabe o que Deus faz? Deus dá o filho para Ana. E a Ana fica grávida. E ela faz uma promessa com o filho ainda na barriga. Quando ele chegar na idade, eu vou dedicar ele para o Senhor. Olha só como Ana fala: pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu a meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram. Olha só o que esse teórico fala sobre isso. Crianças são presentes de Deus para ajudar pessoas imaturas a se tornarem adultos. Elas são também presentes de Deus para ajudar pais a aprofundarem sua relação com Deus, devido a essa responsabilidade espiritual que você tem, papai e mamãe, exercendo essa autoridade e essa responsabilidade ou não. Essa é a sua responsabilidade e autoridade, exercendo ela ou não. Deus te deu essa criança, não importa como foi que ela veio, Deus te deu essa criança. Exerça a sua responsabilidade. Dedique essa criança ao Senhor. Crianças são presentes de Deus. Olha só o que esse outro teórico fala. Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder como não é nosso. Recordam-se, foi apenas um empréstimo. Os nossos filhos são presentes de Deus para ser enviados para o mundo. É outro jeito de encarar a paternidade. Olha o que esse salmo diz: os filhos são presente de Deus, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Flecha não é feita para estar na aljava, é feita para você tirar e mandar ela para fora. Entendeu a imagem que o autor bíblico dá? Seus filhos não te pertencem. Não tente manter essa criatura na sua casa para sempre. Quando der a idade, manda embora. Começa a prometer. Meu filho já está dando o horário. Nayan disse que com 18 anos o nosso vai embora. Eu não sei se ela vai aguentar. Eu com 16 já vou estar ameaçando, né? Porque o videogame eu quero para mim. Vai sair, veio para o mundo nu, vai nu também. O que construiu até agora foi meu. É meu, é tudo meu. Vamos ver, né? Vamos esperar, né? Vamos esperar, né, bonitão? O princípio é: não torne o seu filho um Deus. Dedique seu filho para Deus. Mas isso só acontece quando você assume aqueles compromissos ali. De ser um exemplo, de ter um relacionamento com esse filho, de ser persistente e de ser criativo. Porque, na verdade, somente pais e mães que amam a Deus de todo o coração ensinam a fé à próxima geração. Manjou? Somente pais que amam a Deus de todo o coração. Você quer fazer o bem ao seu filho? Ame a Deus mais do que você ama a Ele. É o maior presente que você pode dar para o seu filho. Então eu quero pensar no final dessa conversa em pelo menos algumas perguntas ali para nós. A primeira: você já considerou que ensinar os filhos a amarem a Deus seja a melhor forma de educá-los? Ou ponto de partida da educação deles? Você já tinha considerado isso? Ah, Felipe, eu não sabia disso, eu não pensava nessas coisas. Eu pensava que eu tinha que dar o PlayStation para ele, dar o presente, eu tinha que matricular ele na melhor escola da cidade. Se você tem condição, faça, cara. Mas o maior presente que você pode dar para o seu filho é ensinar essa criança a amar a Deus. Você descobriu isso hoje? Beleza. Felipe, mas meu filho já tem 3 anos de idade. Pede desculpa, recomeça e faz agora. Felipe, mas meu filho já tem 40 anos.
recomeça, pede desculpa, faz agora. É sua responsabilidade. Se seu filho ainda tem um pai, e esse é você. Se ele tem uma mãe, e essa é você, é sua responsabilidade ensinar essa criatura a amar a Deus. Segundo, qual o maior desafio que você enfrenta ou em priorizar a formação dos seus filhos, a formação espiritual, o desenvolvimento do relacionamento com Deus? Qual o maior desafio? E tem vários. Às vezes é preguiça, às vezes é porque você não tem as coisas alinhadas no seu coração mesmo, você não tem dimensão do que é pensar na possibilidade dessa criança passar uma eternidade longe de Deus. Você não pensa sobre isso, você nem quer pensar, você tem medo de pensar sobre isso. Você quer que dê certo no final, cruza todos os dedos, faz a mandiga do coração e espera que tudo dê certo no final. Quais são os desafios? Terceiro, a partir de Deuteronômio 6, a gente leu juntos, entendemos que a chave para ensinar nossos filhos a amarem a Deus é exemplo, relacionamento, persistência e criatividade. Como isso te ajuda a trabalhar mais consistentemente na formação espiritual dos seus filhos? O que vai mudar a partir de agora? Nada? Você vai fingir mesmo que não foi com você e vai levar isso para frente? Por sua conta em risco. Agora, se isso colou no seu coração, não é que a partir de agora você tem responsabilidade sobre o seu filho, é que você tomou consciência disso. Você sempre foi responsável pelo seu filho. Sempre. Sacou? E você que é solteiro, que achava que não tinha nada para você, que você estava bem de boa, eu tenho um bônus. Você tem uma boa referência de pai e mãe no que se refere à formação espiritual? Talvez por isso você embananou meio de campo, sabe? Você não sabe como fazer. Você tem que criar um processo novo. Seu pai te dava comida, roupa, escola, mas não te ensinou a amar a Deus. Sua mãe também não. E você foi crescendo e hoje está aí. Você ama um monte de coisa. Você ama sua formação, sua carreira. Você ama sua esposa, seu esposo. Você ama seu corpo. Você cuida dele. Você ama seu tempo de qualidade consigo mesmo, sei lá onde. Porque você não foi ensinado ou ensinada a amar a Deus. Infelizmente você não tem como reparar isso, não tem como voltar atrás e consertar as coisas, mas você tem o dia de hoje. E você tem uma nova consciência a respeito disso. E talvez você está no ponto zero da trajetória. E tudo bem. Desde que você comece agora. Eu tenho uma outra perguntinha um pouco mais séria. Eu quero que você responda para você mesmo de verdade. Não é para você conversar com o seu cônjuge, para você que é casado, tá? É para você responder para você mesmo. Qual a principal razão de não ter ou não querer ter filhos? Esse motivo, a principal razão de não querer ou não ter filhos, honra a Deus ou é só uma manifestação do seu egoísmo ou do medo da responsabilidade? É para você responder, para você mesmo. É só isso? Grande coisa. A terceira pergunta vai te dar uma consciência maior sobre isso. Como seria encarar ter filhos como flechas? Ter filhos dentro de um ambiente familiar, de casamento, como um meio de deixar um legado de bênção ao mundo através de sua descendência. Como você encara isso? Ter filhos não simplesmente reproduzir-se biologicamente, botar alguém no mundo,
mas ter filho como uma bênção de Deus, que te é um presente, e por que não dizer, aprendemos hoje, um empréstimo, para que você envie essa pessoa, esse ser humano formado, educado, que ama a Deus, que vive para a glória de Deus, porque você foi peça fundamental na formação dele ou dela, enviar esse ser humano para o mundo. Você não reclama tanto que as pessoas são más, não sei o quê? São mesmo. Sabe por quê? Porque os papais e as mamães, na sua grande maioria, quando tem alguma preocupação, é em dar teto, comida, roupa e educação formal. Mas não ensinam os seus filhos a amarem a Deus. E aí vão vivendo o mundo. E é uma briga de egos horrível. E você que ganhou uma nova consciência, não considera a possibilidade de que você pode abençoar o mundo formando uma pessoa para a glória de Deus. É perfeito? Não. É fácil? Claro que não. Vai dar trabalho? Muito. Quem é pai sabe. Mas você vai fazer do jeito de Deus, com muita responsabilidade, persistentemente. Vai buscar toda a ajuda possível e vai fazer desse descendente um legado que você deixa para o mundo. A melhor coisa que você pode deixar para um filho não é uma herança financeira ou patrimonial, mas é imprimir o caráter de Cristo no coração dele. É outra coisa. É outra coisa. É ter consciência que ele não é meu, ele é do mundo, mas acima de tudo ele é de Deus. Sacou? Deus nos deu exemplo. Deus é o Pai por excelência. Nós estávamos perdidos. O mundo precisava de alguém, como o nosso mundo precisa. E o que Deus fez? Ele enviou o seu filho, seu único filho, para viver essa nossa realidade horrenda. E a história bíblica diz que ele foi um ser humano excelente, obediente a Deus em tudo, até a morte, e morte de cruz. Nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, é o descendente que deixa o legado da bênção de Deus a todos nós. Deus resolveu dar seu Filho para o mundo. E se seu Filho é formado a partir da identidade de Jesus, ele também pode abençoar o mundo. Entendeu isso? Talvez você não tinha consciência disso, de que você precisa de Jesus, de que esse mundo precisa de Jesus. E quanto mais pessoas cheias de Jesus nesse mundo surgem, eu não estou falando de religiosos, estou falando de pessoas que sabem amar a Deus. Não estou falando de pessoas que conhecem teologia, não sei o que, decoraram a Bíblia. Não, estou falando de pessoas que amam a Deus. É outra coisa. É outra coisa. Pessoas que amam a Deus mudam o seu contexto. E por que não você, sua família, servir esse mundo com o legado impresso na identidade do seu filho? Tenho certeza que abençoará o nosso mundo. Se Deus me abençoar, quero me desgastar na tarefa de pai.
e lutar pela alma de meu filho, já consciente disso desde agora, porque, como eu disse, não é uma tarefa fácil, mas eu darei todos os meus recursos, toda a minha saúde mental, financeira, sei lá o que, não para colocar ele na melhor escola, não para ele ter o videogame do ano, mas para que ele ame Jesus acima de qualquer coisa. Eu te convido a fazer isso. Se você tem filho, não importa a idade dele, assuma esse compromisso. Se você não tem, pense por que você não tem. E se há um problema no seu coração, resolva isso. Não seja egoísta a ponto de não dar a esse mundo uma expressão do amor de Deus através de um ser humano que você foi instrumentalizado para formá-lo. Vamos falar com Deus? Obrigado, Senhor, porque o Senhor transcende todas as nossas expectativas. Eu confesso publicamente que eu não tinha noção da responsabilidade e do compromisso que a paternidade carrega. Mas essa série mudou a maneira como eu enxergo isso. Obrigado por essa nova consciência. Fico muito feliz, Senhor, porque eu sei que alguns dos meus amigos, irmãos e irmãs aqui também adquirem uma nova consciência a respeito do seu papel. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda. Nos abençoe e nos dê saúde e vigor para fazer o nosso papel. Em nome de Jesus.